Está escrito em Salmos 37, versículo 3, o seguinte: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Meu irmão, minha irmã, depois de advertir o coração contra a indignação e de revelar a fragilidade do sucesso dos ímpios, o salmista nos conduz ao centro da vida espiritual, ou seja, a confiança ativa em Deus. Salmos 37, versículo 3, não é apenas uma palavra de consolo, é sobretudo um chamado à maturidade. Ele não nos convida a fugir da realidade, mas a enfrentá-la com uma postura interior diferente. Em tempos de instabilidade, confiar no Senhor se torna um ato de resistência espiritual. É remar contra a correnteza de um mundo que somente acredita no que pode controlar, medir ou prever. Confiar no Senhor. Aqui não é um sentimento abstrato, nem uma ideia poética somente. É uma decisão consciente, diária e muitas vezes silenciosa. Confiar significa continuar acreditando quando as circunstâncias não colaboram, quando as respostas não vêm no tempo esperado e quando o cenário externo parece contrariar aquilo que nós cremos. O salmista associa a confiança a uma ação concreta. Ele diz: e faze o bem. Isso nos ensina que a verdadeira fé nunca é passiva. Ela se manifesta em escolhas, atitudes e perseverança, mesmo quando o ambiente não favorece o bem. Nós vivemos dias em que fazer o bem parece cada vez mais custoso. A honestidade exige sacrifícios, a integridade cobra renúncias e a fidelidade a princípios muitas vezes gera perdas aparentes. Ainda assim, o texto nos chama a não negociar o caminho. Confiar no Senhor não nos isenta das pressões do mundo, mas nos dá uma âncora para atravessá-las sem perder a identidade. Fazer o bem em um contexto de competição feroz e valores distorcidos é um testemunho silencioso de quem nossa esperança não está nos atalhos fáceis. O salmista une confiança e permanência. Ele diz: habitarás na terra. Isso carrega a ideia de estabilidade, de enraizamento, de lugar seguro. Em um mundo marcado pela insegurança emocional, financeira e relacional, essa promessa ganha ainda mais força. Enquanto muitos vivem como nômades da ansiedade, mudando de direção a cada crise, o texto bíblico afirma que aquele que confia no Senhor pode permanecer. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sua segurança não depende da ausência de problemas, mas sim da presença de Deus. A promessa continua e diz: verdadeiramente serás alimentado. Essa afirmação vai muito além do sustento material. Ela fala de cuidado integral, fala de provisão para a alma cansada, para o coração ferido e para a mente sobrecarregada. Em tempos em que muitos estão emocionalmente famintos, mesmo cercados de recursos, essa palavra aponta para uma fonte que não se esgota. Deus não apenas sustenta o corpo, Ele nutre o interior. Ele alimenta a esperança, Ele fortalece a fé e renova as forças de quem aprende a confiar. Nesses dias tão barulhentos e agitados em que nós vivemos, a ansiedade se tornou quase um idioma universal. Pessoas vivem correndo, produzindo, planejando, mas raramente descansando no Senhor. Salmo 37, verso 3, nos convida a um ritmo diferente. Um ritmo onde a confiança substitui a pressa e a fidelidade
substitui o desespero. Confiar no Senhor significa admitir que não precisamos carregar sozinhos o peso de garantir o futuro. Significa reconhecer que há limites para a nossa força e que Deus não se ofende quando nós descansamos nele. Há algo profundamente transformador em continuar fazendo o bem mesmo quando não há retorno imediato. Isso purifica as motivações do coração. O bem feito por interesse morre quando a recompensa não vem. Porém, o bem feito por fé permanece, porque nasce da confiança em Deus e não da expectativa humana. O salmista nos ensina que a fidelidade não é uma negociação, mas um estilo de vida. Nós não fazemos o bem para sermos vistos, mas porque confiamos em quem vê todas as coisas. Esse texto também confronta uma tentação comum, ou seja, a de abandonar o bem quando o mal parece mais eficaz. Quantas vezes somos tentados a agir como os outros agem, a falar como os outros falam e a viver como os outros vivem, apenas para não parecermos ingênuos, não é mesmo? Pois bem, Salmo 37, versículo 3 nos chama a uma coragem muito rara, a coragem de permanecer íntegro em um mundo que confunde esperteza com sabedoria. Confiar no Senhor significa escolher um caminho mais estreito, porém mais seguro. Habitar na terra não significa ausência de lutas, mas presença de propósito. Significa viver com raízes, com identidade, com consciência de pertencimento. O justo não vive à deriva. Ele sabe em quem confia e por que faz o bem. Essa clareza interior traz descanso mesmo em meio às tempestades. O coração que confia não se desespera com facilidade, porque sabe que a sua história não está à mercê do acaso. O salmista continua e diz: verdadeiramente serás alimentado. Aqui também ele está confrontando o medo do amanhã. Muitos vivem presos à pergunta: e se faltar? Aí o salmista chega e responde não com garantias humanas, mas com uma promessa divina. Deus se compromete com aqueles que confiam nele. Esse compromisso não significa luxo, mas suficiência. Não significa ausência de desafios, mas presença constante. Não significa que tudo será fácil, mas que nada será em vão. Essa palavra nos chama a reordenar as prioridades em nossa vida. Em vez de gastarmos energia tentando controlar tudo, somos convidados a investir na confiança. Em vez de nos desgastarmos com comparações, somos chamados a fazer o bem onde estamos, com o que temos, enquanto confiamos no Senhor. Essa postura transforma o cotidiano. O trabalho ganha sentido, os relacionamentos ganham profundidade e até mesmo as lutas passam a ser vistas sob outra perspectiva. Há um descanso escondido neste versículo. Um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da certeza do cuidado de Deus. Confiar no Senhor não elimina o esforço, mas elimina o desespero. Fazer o bem não garante aplausos, mas garante paz interior, paz de espírito. Habitar na terra não significa dominar tudo, mas permanecer firme. Ser alimentado não significa ter tudo, mas nunca faltar o essencial. Salmo 37, versículo 3, nos ensina que a vida de fé não é construída em grandes gestos isolados, mas em escolhas diárias. Confiar hoje, fazer o bem hoje, permanecer hoje. É assim que a fé se torna prática, concreta e resistente. Em um mundo tão instável, essa palavra nos chama a construir a vida sobre algo que não muda.
Que essa verdade possa ecoar no seu coração. Se você se sente cansado de lutar sozinho, deixe que essa palavra venha agir fortemente no seu coração. Confiar no Senhor ainda é o caminho mais seguro. Fazer o bem ainda vale a pena. Permanecer ainda é possível. E aquele que confia descobrirá, dia após dia, que Deus continua alimentando, sustentando e guardando aqueles que escolhem viver pela fé, mesmo quando tudo ao redor insiste em dizer o contrário. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.